Boa noite, irmãos. É uma alegria poder rever você, reencontrá-lo e podermos juntos estudar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Hoje eu escolhi estar aqui em uma das nossas salas de escola bíblica discipuladora, para me trazer mais à mente, ao coração, as lembranças dos momentos que compartilhamos da palavra do Senhor juntos aqui nesse tempo. Espero em breve estar com você nesse tempo e nesse espaço aqui também, para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje orando. Quero convidar você a fechar os seus olhos e, concentrado, podermos orar e buscar a presença do nosso Deus. Pai querido, te damos graças ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado, ó Deus, de mantermos, ó Deus, a nossa reflexão, os nossos estudos, a nossa comunhão, ó Pai bendito, uns com os outros, e assim, ó Deus, caminharmos, ó Deus, e seguirmos a nossa trajetória cristã, a nossa trajetória de fé, como igreja, ó Pai bendito. Somos discípulos do Senhor e desejamos, ó Deus, andar, ó Deus, pelos Teus caminhos e fazermos, ó Deus, a Tua vontade. Por isso, ministra, ó Deus, ao nosso coração os ensinos, aplica, ó Deus, à nossa mente, ao nosso coração, a Tua palavra, e que os testemunhos, ó Deus, que vamos também compartilhar, ó Deus, nesse dia, possam produzir, ó Deus, edificação nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Quero usar esse texto como uma breve reflexão para a nossa aula dessa noite, desse dia. Atos capítulo 2, do verso 42 em diante. Na verdade, eu vou ler apenas o verso 42 e o verso de número 43. Atos capítulo 2, 42 e 43. O texto diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse texto foi registrado por Lucas, referenciando a igreja que estava se formando logo após a grande mensagem pregada por Pedro no dia de Pentecostes. A palavra de Deus nos diz que naquele dia cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e passaram a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, como eu e você. E neste texto nós temos destaques feitos por Lucas a respeito daquela igreja. E ele fala que eles perseveravam e que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A palavra que eu quero destacar aqui nesse momento para a nossa reflexão hoje é a palavra comunhão. O texto nos diz que eles se dedicavam ou eles perseveravam em comunhão. Quando nós pensamos em comunhão, há sempre uma ideia rápida que vem à nossa mente, que é a ideia de sentar à mesa, de partir o pão, de repartir e compartilhar uma refeição, um momento social entre amigos, entre igreja. Essa ideia não é errada, mas essa ideia não é completa. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, quando nós olhamos para a ideia da igreja, quando nós olhamos para a mensagem de ser discípulo, comunhão toma uma proporção muito mais significativa. Comunhão diz respeito a uma unidade de fé e pensamento, comunhão diz respeito a amor, comunhão diz respeito a um abraço, a um aperto de mão, a uma aproximação, comunhão diz respeito a ouvir, a capacidade de ouvir o outro, comunhão diz respeito a aconselhar, a proferir palavras de amor, palavras de orientação, palavras de encorajamento. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para o ensino de Jesus, para o que Ele formou nos seus discípulos e o que aqueles homens formaram na vida de outras pessoas, nós então conseguimos perceber que comunhão vai muito além do que repartir o pão. Hoje, eu e você estamos distantes.
Mas isso não impede a nossa comunhão, isso não pode quebrar a nossa comunhão. Eu não posso esquecer de você, eu não posso esquecer da igreja, eu não posso esquecer daqueles irmãos queridos, mais íntimos, mais próximos, por exemplo, que fazem parte do meu pequeno grupo. Então você precisa manter contato com essas pessoas. Você tem feito reuniões virtuais? Você já se divertiu fazendo ali com os seus irmãos uma reunião através do seu celular ou através de um tablet, de um computador? Eu quero convidar você, quero desafiar você. Se você ainda não teve essa experiência, busque orientação, busque em nós ideias criativas para que você possa também estreitar os laços, para que você possa aproximar do seu pequeno grupo, do seu grupo de maior intimidade na vida da igreja, das famílias com as quais você se alegrava em talvez sentar juntos, ou talvez na sala de aula, gostava de fazer os exercícios com eles, que você possa estreitar esse relacionamento e viver comunhão com maior intensidade, talvez do que você esteja vivendo nesses dias. Mas há uma relação muito importante que a palavra nos mostra a respeito de comunhão, no que diz respeito à nossa comunhão com Deus e o reflexo que essa comunhão tem em relação ao outro ou à igreja. Olha aí na sua Bíblia o texto de 1 João, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 5 até o verso de número 7, que diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, Deus, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que esse texto nos mostra, com relação ao que também aprendemos e lemos lá no texto de Atos, é que a nossa comunhão com Deus, ela nos fortalece para que possamos caminhar em comunhão uns com os outros. Agora, se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não estivermos orando, não estivermos lendo a Bíblia, não estivermos praticando as nossas disciplinas espirituais individuais, a tendência do nosso distanciamento ele será muito grande. Há uma tendência muito forte de sim nos distanciarmos como corpo do Senhor Jesus. E esse não é o propósito de Deus. Eu creio que diante de todo este cenário que estamos vivendo, esta não é a intenção de Deus. Deus quer nos dar lições, Deus quer nos fazer aprender algo novo na nossa comunhão com Ele, mas também no valor que damos à nossa comunhão como igreja, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, como o texto diz, nós não podemos mentir, nós não podemos declarar com os lábios que estamos em comunhão com Deus, mas não estamos em comunhão com a nossa igreja. Se estamos em comunhão com Deus, devemos estar em comunhão também uns com os outros. Não permita que a distância física, que o distanciamento apague a chama da comunhão que há entre eu e você, entre você e aqueles com quem você tem mais intimidade no corpo de Cristo. Busque rapidamente rever estratégias para que você possa estreitar a sua comunhão. Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos para que você possa diariamente ou semanalmente refazer e estreitar os relacionamentos de comunhão com a igreja. Pensando nisso, nós continuamos o nosso exercício, não estamos em sala de aula, mas vamos continuar os nossos exercícios de aprendizado. Nós vamos então fazer um exercício agora em aula, juntamente com as famílias da nossa igreja, aprendendo quais são as lições que esse tempo de pandemia tem dado a cada um de nós. Então confira aí com as famílias que estarão participando conosco desta aula. Vamos lá, meus irmãos, dar sequência à nossa aula. Aproveitei que o Luciano estava aqui gravando as mensagens do Superação, já convidei ele para participar aqui comigo novamente. E o nosso exercício agora é compartilharmos os ensinos, os aprendizados que algumas famílias estão tirando para suas vidas de lições, estão trazendo para nós, e a gente vai estar compartilhando nesse momento. A primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês é um texto que foi enviado pelo pastor Moisés.
presta atenção aí nas palavras sábias aqui que ele tem para compartilhar conosco. Dou graças a Deus por tudo que tem me ensinado até aqui. Há muito tempo ele me ensinou que as crises fazem parte dos pressupostos principais para a minha maturidade, assim como de todo crente. Na crise, eu enxergo Deus melhor. Vejo mais sua fidelidade, amor, misericórdia e justiça. Deus é bom. Por isso, quero encorajar a todos que aproveitem esse momento para contemplar as grandiosidades da sabedoria, domínio, amor, fidelidade e justiça de Deus nos pequenos detalhes dos acontecimentos mundiais, nacionais e individuais. Muito obrigado. Pastor Moisés, nós agradecemos a sua participação, da sua família, essas palavras sábias e enriquecem a nossa vida também espiritual. E como é bom poder olhar o testemunho de um homem que caminha com Deus já há muitos anos, com uma fé valorosa, verdadeira, e que sempre tem testemunhado palavras de sabedoria. Gostei da palavra maturidade aqui, Luciano. A palavra de Deus, ela realmente nos conduz a um desenvolvimento pessoal, intelectual, espiritual, e realmente nos forma, nos faz mais robustos. Então, essas experiências, elas mexem com a nossa musculatura espiritual. Lu, o que você acha dessa experiência aqui do pastor Moisés? Eu achei muito valioso, assim, pessoalmente, essas palavras do pastor Moisés, principalmente pelo fato de que ela vai na contramão de uma mensagem triunfalista, de que o crente não sofre, o crente não passa por adversidades, Então, assim, como diz aquele hino, mais perto quero estar, ainda que seja a dor que me une a ti. Acho que nós temos que ter em nós um desejo por estar perto de Deus, uma busca por estar perto de Deus, por conhecer mais a Deus, por prosseguir em conhecer a Deus, que até no momento de dor, de sofrimento, de angústia, o nosso desejo seja também o de estar mais perto de Deus. Então, para quem tem o desejo de estar perto de Deus, tudo é lucro, como disse o apóstolo Paulo. Até o morrer é lucro. Então, essas palavras do pastor Moisés vieram para mim nesse sentido, assim, vieram para o meu coração nesse sentido de ter essa maturidade, de desenvolver a maturidade de estar mais perto de Deus, de querer estar mais perto de Deus. E é bacana a gente poder olhar, pelo texto que ele coloca para nós, quantas expressões de gratidão e adoração ao mesmo tempo, porque o pastor destacou a fidelidade, o amor, o domínio, a sabedoria de Deus. Então é muito importante nós conseguirmos realmente, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, perceber esse cuidado de Deus, como Deus tem cuidado de nós. E quando nós somos sensíveis a esse movimento de Deus em prol de cada um de nós, mesmo nas crises, nós também podemos chegar a conclusões seguras, sem extravagâncias, uma decisão e um entendimento seguro do momento em que estamos vivendo, e a gente poder caminhar toda essa trajetória na certeza de que Deus está com cada um de nós. Pastor Moisés, obrigado. Valeu pela sua contribuição. Agora nós temos mais uma contribuição importante, uma família aí que já está deixando um pouquinho de saudade aqui para a gente, já faz um tempo que a gente não vê essa família, mas a gente vai poder ter a oportunidade de não apenas vê-la, a gente vai poder ouvir aqui mais um testemunho que vai enriquecer aqui a nossa comunhão. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na casa da vovó. Fala oi pro pessoal, filha. Oi, gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em Ourinhos desde o dia 2 de março, A gente está com bastante saudade de vocês, da nossa vida aí, Mas nós precisamos vir para cá, já antes de começar essa quarentena. Eu, como vocês sabem, eu sou servidor público aí no Paraná e eu precisei pegar uma licença de alguns meses para poder vir aqui e ajudar a minha família aqui em Ourinhos por conta de uns problemas que estavam acontecendo aqui. Meu irmão estava bem sobrecarregado. E aí a gente acabou vindo para cá já no dia 2 de março, antes de começar essa quarentena, e passou aí umas 2 semanas e começou esse isolamento social,
E a gente tem, quem conhece a gente sabe que a gente sempre tenta muito ver a mão de Deus nas coisas, né? Quando tudo que acontece, a gente sempre confia que tudo ainda está sob o controle de Deus, que Deus não perdeu o controle de nada, e a gente sempre acredita que tudo que está acontecendo, sempre Ele tem uma solução ainda. Salmo 46:1 fala que Deus é nosso socorro, nossa fortaleza, né? É nosso socorro bem presente na hora da angústia. E a gente sempre tem isso na nossa mente. Sempre, todos os momentos que a gente está passando, a gente sempre vê que a gente confia muito em Deus e que Deus vai fazer alguma coisa. E é impressionante como a gente tem visto nesses dias a mão de Deus. A minha irmã veio para cá de São Paulo para ficar um final de semana só. E para ajudar a gente aqui em Ourinhos também mais um fim de semana, porque ela precisaria voltar para São Paulo para trabalhar na segunda-feira. Mas aí, já no domingo, como começou esse isolamento social, a chefe dela ligou e falou que ela ia ter que ficar aqui, e ela está aqui até agora também ajudando a gente, então acabou sendo bom também, né? Esse tempo, porque sozinho aqui eu também não ia conseguir fazer tudo que precisava fazer, e ela veio para cá e também está ajudando a gente lá na casa da minha mãe com o meu pai. E um outro aspecto que a gente tem visto bem presente na gente é que se a gente estivesse em Londrina ainda, a gente não teria uma coisa que é muito importante, como que chama? Rede de apoio. A gente não teria a rede de apoio necessária, né, nesses primeiros meses da Olivia, que sobrecarrega bastante, quem é mãe sabe, né, que muito mais a mãe do que o pai é exigida, né. E aí a gente veio para Ourinhos e acabou que a gente teve que ficar aqui isolado, né, aqui na casa da minha sogra e na casa do meu pai, eu fico indo lá e vindo para cá, mas no fim a minha sogra, mãe da Mônica, ajuda muito a gente, né, nossa família aqui tem ajudado muito aí, né, e aí em Londrina a nossa rede de apoio são vocês, né, e aí com o isolamento social a gente não teria esse apoio de vocês também, né, muito menos, né, muito pouco, né, mas aqui a gente acaba vendo Deus agindo nas pequenas coisas, assim, a gente crê muito que Deus tem uma solução. Esse momento que a gente está passando de angústia, ele logo vai passar. A gente não tem preocupação, a gente não tem medo nenhum, porque a gente sabe que Deus está no controle ainda, assim, tudo que aconteceu. Desde quando ele falou lá com Abraão, né, ele deu uma notícia para Abraão, eu tenho alguma coisa para fazer no mundo, ele já estava no controle. E quando ele disse para Moisés, vai lá libertar meu povo, ele já estava no controle. Eu gosto muito do relato lá da história de José. Se a gente pega pontualmente, é complicado a história, mas como Deus estava vendo tudo, né, e José teve fé, ele esperou, lá no fim, Deus tinha muita coisa para fazer, e era necessário que tudo aquilo acontecesse. Ele precisava ser vendido pelos irmãos, ele precisava ficar 4, 5 anos na cadeia lá, preso, para que tudo acontecesse do jeito que aconteceu. E hoje a gente vê muito isso, né, também, que Deus está no controle e ele tem alguma coisa para fazer. A gente, por mais que seja um momento angustiante, né, muita gente está com muita dificuldade, o comércio fechado ainda, mas a gente crê sim que Deus está no controle, que Deus vai nos mostrar, vai nos dar vitória ainda, e Ele tem muito pra gente ainda. No final a gente vai acabar vencendo mais essa guerra. É isso aí. Isso aí. Saudades de vocês, logo logo, em breve, se Deus quiser, estaremos de volta. Daí todo mundo vai poder se ver, se abraçar, conhecer a Olivia pessoalmente. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, gente. Saudade de vocês, viu? Fiquem com Deus. Até Obrigado, logo. Justino. Obrigado, Monique. A Olivia está linda, né, participando ativamente do nosso vídeo, né, se expressando, né, que bacana a gente poder ver a alegria de vocês e como vocês declararam o cuidado de Deus. Então nós queremos pensar um pouquinho aqui na experiência que o Tiago está vivendo com a família dele e quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Qual o primeiro destaque que você quer fazer, Luciano? Olha, o primeiro destaque que eu quero fazer, eu já tive a oportunidade de ser mais de uma vez membro do mesmo PGM do Tiago, Justino e da Monique. E eles são um casal que são inspiradores de estar por perto, principalmente pelo fato de que, por diversos momentos na vida deles, eles tiveram que confiar tão somente no cuidado de Deus, ainda que isso seja algo normal da vida de todo mundo, mas sabe aquela coisa de que, olha, não tem nada que a gente possa fazer, isso está na mão de Deus. E pelo fato da gente vivenciar isso algumas vezes próximo a eles, eles passaram a ser um casal referência nesse sentido de confiança no cuidado de Deus e de saber que Deus tem o melhor. Ele citou o Salmo 46 aí, e aí eu me lembrei do versículo 10 do Salmo 46, que diz: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. E o Justino sempre nos ensinou um pouco disso, de uma outra questão do mesmo texto diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Então, assim, essa questão de parar, de dar um passo atrás e de aquietar e confiar no cuidado, na provisão de Deus. Então, quando ele foi falando, eu fui pensando nessas coisas e é um momento em que o silêncio vai fazer bem para a gente, Sim, muito bem, essa questão de exatamente. se aquietar. Exatamente. Eles falam muito sobre confiança, né? Isso está muito linkado, né, com a nossa reflexão como igreja, né, a trajetória da fé. Né? Nós vamos estudar, à luz da palavra de Deus, experiências de homens e mulheres, nações, enfim, que viveram pela fé, mas Deus também está nos convidando para viver por fé e pela fé. Né? Então, o Justino pôde dar o testemunho dele aí, juntamente com a Monique, né, essa visita, né, num primeiro momento, uma visita à casa dos pais ou dos familiares, né, Deus realmente estava no controle, porque hoje eles estão ali, tanto podendo apoiar e estão sendo apoiados. Né? Pensando na nossa reflexão, o Deus que alcança, acolhe e cuida, né, eles foram com certeza para dar suporte aos seus pais e estão recebendo também suporte da sua família no cuidado ali com a Olívia, com essa experiência nova de estar recebendo a bebê em casa. Então está sendo um momento muito bom, um momento muito bacana. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também estamos com saudades, também queremos fazer parte aí do cuidado com a Olívia, queremos ser essa rede de cuidado, de apoio. Né? Com certeza, muitos de nós aqui estamos desejosos de poder dar a nossa contribuição. Né? Esperamos em breve, sim, poder abraçá-los, não só a vocês, mas a todas as famílias aqui da IBV Nova. Obrigadão, um beijo no coração de vocês. Boa noite, irmãos. Que alegria poder participar junto com vocês dessa escola bíblica. Nós, dessa vez com a família completa, o pequeno Samuel está aí meio acordado, meio dormindo, mas é uma alegria ter ele junto. E nesse período, algo que nós temos sentido muita falta é da igreja, dos irmãos. Isso, com toda certeza, é algo que tem pesado bastante nesse período de distanciamento social, onde nós gostaríamos de ter a possibilidade de estar mais junto. Né? Mas, graças a Deus, temos esse meio através das mídias sociais. Hoje à tarde, o Edney entrou em contato comigo, pedindo que eu enviasse um pequeno vídeo falando um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado durante todo esse período que estamos vivendo. E quando ele pediu, um versículo veio à minha mente. Versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós, com toda certeza, temos vivido tempos de dificuldade, tempos que têm pesado para cada um de nós, independente da área, seja ela de convívio relacional, seja ela na questão profissional, seja no que for. Nós temos vivido momentos complicados, momentos delicados. E mesmo em meio a tudo isso, Deus tem nos ensinado aqui a sermos gratos pelas pequenas coisas. Coisas que às vezes nós nem percebíamos que tínhamos o prazer, o privilégio de ter. Não sei quanto você, mas como tem nos feito falta o estar junto com as pessoas, sentar, conversar, fazer uma visita, receber uma visita, dar um abraço, receber um abraço, tem feito muita falta, né? E durante esse período de pandemia, Deus tem nos ensinado a dar valor nessas pequenas coisas. Deus tem nos ensinado a reconhecer os mínimos detalhes que Ele tem feito. Que Ele tem feito por nós, que Ele tem feito em nós. Então, assim como o verso que eu acabei de ler,
eu quero te incentivar, te motivar a sermos gratos, a reconhecermos Deus agindo através das pessoas, das coisas, Deus fazendo muito através daquilo que a gente considera tão pouco, né? Espero que essa pequena meditação, esse pequeno pensamento, bate-papo, possa contribuir para a sua vida, possa contribuir para a vida da nossa igreja, que possamos ver o Senhor agindo e cuidando de nós. Bom? Que Deus os abençoe. Grande abraço de todos nós. Tchau. Que legal. Que família linda, hein? Me ajuda aí. Jonas, Jéssica Esther. e o Samuel. Que Pequeno família Samuel. linda, que família linda. Lindo Samuel, né? Vontade de dar um grande beijo nele também. Pastor Jonas, obrigado pela sua contribuição, obrigado pela tua palavra. A gente não conversou, Luciano, nós não conversamos entre nós não conversamos com as famílias. Deus também colocou no meu coração uma introdução hoje para esse nosso bate-papo, pensando em comunhão. O pastor Jonas valorizou bastante aqui, né, na reflexão dele, né, essa questão da saudade no sentido positivo. Por quê? Porque a comunhão nossa como igreja, como corpo de Cristo, ela é algo fundamental. Ela faz diferença nas nossas vidas. Eu creio que no nosso processo de desenvolvimento como discípulo, no nosso discipulado, esse estar junto, esse caminhar junto, ele é transformador, ele é enriquecedor, ele é formador, né, de cada um de nós. Então é um aspecto ali que me chama, que me salta aos olhos nesse valor que o pastor ele está exaltando, né? Algo que me chama a atenção também são palavras de encorajamento, né? Palavras de incentivo. Moisés, o Tiago, agora o Jonas também, né? São palavras que realmente elas aquecem o nosso coração na certeza e na convicção de que Deus está no controle, né? E de que o melhor está por vir. O que você destaca também desse testemunho legal? É legal a gente falar de igreja e ver essas palavras de encorajamento, porque isso mostra que nós seguimos sendo igreja. A igreja não é o prédio, mas o prédio é importante porque ele facilita a reunião. Então, quando nós falamos que estamos sentindo falta da igreja, nós estamos sentindo falta da reunião. É triste a gente vir aqui e ver tudo vazio, né, os bancos vazios. Mas, por outro lado, a gente consegue perceber que a igreja continua, não é? Então, essas palavras de encorajamento realmente encorajam. Independente de quem vem, a Bíblia fala sobre o encorajamento mútuo. E é isso que esses irmãos fizeram com a gente aqui, estão fazendo com quem está nos assistindo agora. E é isso que nós devemos seguir fazendo para nós seguirmos sendo igreja, independente do prédio. Nós queremos o quanto antes voltar para o prédio, mas é importante que a gente siga sendo igreja. Então, por isso que o que eu destaco nisso tudo é a importância da gente continuar dentro das possibilidades juntos, né? Não se isolar. Eu acho que é essencial a gente manter as nossas reuniões de PGM online e fazer desse ambiente um ambiente de compartilhar mesmo. Para além de ser um ambiente onde a gente vai brincar, rir, e também para além de ser um ambiente onde a gente vai conversar sobre a situação, mas de ser um ambiente onde a gente possa abrir o coração a respeito da situação que a gente vive. Não é? O que eu estou sentindo, quais são os meus medos, quais são os meus anseios, porque quanto mais eu me abro, mais os meus irmãos podem me encorajar. Então, é o que eu destaquei dessa palavra do pastor Jonas, porque me veio à mente isso, a importância de a gente continuar sendo igreja para além da reunião. E aí a gente vai dar mais relevância à comunhão. A comunhão, ela deixa de ser, né, ela sai de uma vez por todas desse viés na nossa mente de que comunhão é um momento onde eu vou dividir uma refeição apenas, né, ou um momento onde eu só vou brincar, Não, a comunhão ela tem uma relevância muito maior, ela tem aspectos de muito mais profundidade na nossa vida. Mas há uma outra palavra, né, que ele cita, que é a palavra do versículo, né, citado pelo pastor
pelo pastor Jonas, que é gratidão. Né? Como é importante, né? A expressão de gratidão, eu encaro ela também, Luciano, como uma expressão de adoração. Né? Quando eu sou capaz de ser grato a Deus, né? Mesmo em meio a uma situação adversa, eu entendo que a leitura do coração de Deus para a minha expressão de gratidão é uma expressão de adoração, né? É uma expressão de reconhecimento da nossa parte de que Ele está no controle, né? De que Ele é poderoso. Né? Então a gente expressa através da gratidão adoração, amor, fé, né? Essas coisas essas palavras estão interligadas, muitas vezes numa expressão de dizer Senhor, obrigado. Né? Uma gratidão que a gente expressa a Deus e uma gratidão que a gente pode e deve expressar para o outro. Né? Como você falou, quando eu falo, quando eu externalizo, né, para o meu pequeno grupo, seja, ou para uma outra família que eu tenho intimidade, eu dou a oportunidade para que aquela família, através de uma oração, de um texto, de uma palavra ou de uma ação efetiva, ela me alcance com amor. E aí eu vou retribuir com gratidão. Então é um exercício assim, ele nunca vai ter fim. É um exercício que glorifica ao nosso Deus. Diga lá, Lu, qual que é teu recado final aí para essa nossa aula de hoje aí, diante desse cenário que a gente está? Na verdade, eu acho que eu dei o meu recado final antes, antes do final. Eu acho que é isso, a gente continuar sendo igreja. Eu acho que é muito importante a gente não se isolar nesse momento, porque se a gente se isola, a gente cai no oposto da adoração e da gratidão, que é o da murmuração, e a murmuração nos leva a uma incredulidade, porque toda vez que a gente murmura e reclama, é como se nós não crêssemos que tem um Deus que nos ouve, que é capaz de mudar a situação e que é capaz de iluminar a presença dele na nossa vida, para que a gente consiga enxergar que ele está ali. Então, assim, a gente seguir sendo igreja para a gente conseguir seguir sendo grato e seguir adorando a Deus através da gratidão, para a gente não cair nesse oposto que é ruim. Então, o meu recado é esse: não se isole, continue participando de todas as programações online da igreja. Participe da programação, né? Escreve lá, isso. Coloca a tua expressão ali, que a gente vai Eu acabei de falar isso com os jovens adolescentes. Não seja alguém que está assistindo o culto, seja alguém que está participando do culto. Então, e não se isole da igreja. Continue conversando com as pessoas, participando de PGM, mantenha a comunhão, porque quando a gente voltar vai ser mais gostoso, não é? A gente vai desfrutar disso com mais gratidão e com mais adoração a Deus. Então o recado é: viva a solitude e não a solidão. Né? Vamos viver a comunhão mesmo em meio a um distanciamento físico que a gente está. Nós não estamos distantes da nossa fé e da nossa unidade como igreja. Estamos apenas distantes fisicamente, mas a comunhão, ela precisa prevalecer. Então esse é o recado da nossa Escola Bíblica Discipuladora para você nesse dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos encontramos daqui a pouco, às 19h30, no nosso culto online. Deus o abençoe.